Naquela noite a pequena Lúcia estava encolhida sob o cobertor, com os olhos grandes e brilhantes, refletindo a luz suave da lâmpada ao lado da cama. O ambiente era acolhedor, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. O cheiro do shampoo de morango ainda pairava no ar, um lembrete do banho relaxante que havia tomado mais cedo. Mamãe, eu não quero que o tio venha amanhã, disse ela, a voz tremendo, enquanto segurava o lençol com as pequenas mãos, como se ele fosse sua única proteção contra o que a aterrorizava. Carmen, sua mãe, deixou cair a louça que estava segurando. O som do impacto ecoou pela sala, mas era nada comparado ao estrondo que reverberou dentro dela. Nunca antes Lúcia havia expressado medo em relação ao tio, conhecido como tio bonzinho nas reuniões familiares. Ele sempre chegava com doces, presentes embrulhados em papel brilhante e histórias engraçadas que faziam todos rirem. Para Carmen, seu irmão era um apoio nos dias mais sombrios, alguém em quem podia confiar. Mas agora, ao ouvir aquelas palavras inocentes, um frio percorreu suas veias. Lúcia tinha apenas 7 anos, e a fragilidade de sua infância parecia estar sendo ameaçada por algo obscuro. A menina, normalmente cheia de risos e com um olhar puro, parecia agora petrificada, uma mistura de medo e resistência estampada em seu rosto. Por que você diz isso, querida? Carmen perguntou suavemente, tentando esconder a inquietação que começava a se instalar em seu peito. Lúcia desviou o olhar, nervosamente brincando com a barra de seu pijama, um gesto que Carmen conhecia bem. Era um sinal de que algo estava muito errado. Porque eu não gosto do jeito que ele olha para mim, e porque ele disse que se eu contar para você, você vai ficar brava comigo. Nesse momento, o silêncio na sala se tornou tão denso que parecia quase palpável. Carmen sentiu o ar se tornar pesado, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. O eco daquelas palavras ficaria gravado em sua memória, pois os avisos mais importantes às vezes vêm não em gritos, mas no sussurro tímido de uma criança que finalmente se atreve a confiar seu medo. A atmosfera na sala era de tensão. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas contidas, quebrou o silêncio novamente. Mamãe, eu não quero que o tio venha amanhã. A frase soou como um sino, impossível de ignorar. Carmen sentiu seu coração parar por um instante, como se o chão sob seus pés tivesse se aberto. Até aquele dia, o tio bonzinho fazia parte da vida cotidiana, uma pessoa de confiança. Mas as sombras nos olhos de Lúcia revelavam um segredo que não poderia mais permanecer em silêncio. O que parecia ser uma história comum agora desnudava um rio de medo e dor ocultos. Carmen ficou paralisada na beira da cama, observando o rosto de sua filha. Havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas um capricho infantil ou cansaço. Era medo puro e verdadeiro, escondido sob a fragilidade de uma menina de 7 anos. Carmen tentou sorrir com ternura, acariciando os cabelos de Lúcia, que estavam macios e cheirando a shampoo de morango. Querida, o que te preocupa? O tio sempre foi bom com você, não é? Lúcia virou o rosto, evitando o olhar da mãe. Esse gesto foi suficiente para Carmen entender que o que estava ouvindo não poderia ser descartado como uma simples birra. A menina apertou os lábios e começou a puxar nervosamente a manga do pijama. Eu não gosto do jeito que ele me olha, mamãe. E ele disse que se eu contar, você vai ficar brava comigo. O coração de Carmen congelou. Havia um peso naquela frase que não podia ser ignorado. As memórias dos últimos dias começaram a surgir em sua mente, as visitas do tio, as risadas compartilhadas. Como ele sempre se oferecia para cuidar de Lúcia enquanto ela resolvia questões de trabalho. Tudo parecia normal, ou talvez não. Agora, após as palavras da filha, cada lembrança ganhava uma nova tonalidade de preocupação, como se atrás de cada sorriso houvesse uma sombra. O relógio na mesa de cabeceira marcava 23h37. O vento do lado de fora balançava levemente as cortinas, fazendo com que a luz da lâmpada tremelasse. Carmen respirou fundo e decidiu não pressionar mais a filha. Está tudo bem, minha querida. Ninguém vai te obrigar a fazer algo que você não quer. Eu prometo que vou te ouvir e te proteger. Lúcia olhou para ela através de lágrimas contidas, como se não acreditasse completamente na promessa. Ela abraçou a mãe com força, escondendo o rosto em seu peito.
Carmen sentou-se ali, sentindo os batimentos acelerados do pequeno coração, e jurou a si mesma que não deixaria aquele pedido sem resposta. Um pedido disfarçado de súplica infantil. Quando Lúcia finalmente adormeceu, Carmen saiu silenciosamente do quarto. Ela se acomodou na sala, acendeu uma luminária e escondeu o rosto nas mãos. Lembranças da infância que compartilhava com seu irmão, o chamado tio Bonzinho, começaram a surgir. Ele sempre foi generoso e divertido, como se não tivesse perdido a chama da juventude. Mas agora, essas qualidades se tornavam questionáveis. E se aquela bondade fosse apenas uma máscara? E se por trás de sua proximidade houvesse algo sombrio? Carmen revisitou cada detalhe em sua mente. Lembrou-se da última vez que ele esteve em casa, trazendo uma caixa de biscoitos para Lúcia, que correu para abraçá-lo, radiante. Ele acariciou seus cabelos por tempo demais. Naquele momento Carmen não deu importância. Mas agora, essa cena retornava como um sinal claro que ela havia ignorado. Ela se lembrou também de como, às vezes, ele oferecia levar Lúcia ao parque para dar uma volta e não deixá-la entediada em casa. Ele dizia isso com o mesmo sorriso confiante. Nunca teve motivos para duvidar dele. Mas agora, naquela noite, uma simples frase infantil desmoronava toda a sua confiança anterior. O silêncio na casa se tornava ensurdecedor. Carmen abriu a gaveta da mesa e pegou o álbum de desenhos de Lúcia. Sempre foi um refúgio para a menina, um lugar onde borboletas, flores, casinhas coloridas e rostos sorridentes ganhavam vida. Mas nas últimas páginas Carmen encontrou algo diferente. Traços escuros, linhas rígidas, figuras borradas. Uma imagem em particular atravessou seu coração. Uma menina pequena ao lado de um homem alto, com um sorriso largo e não natural, destacado por linhas grossas e uma seta apontando para ele. Como uma criança poderia expressar tanto medo apenas com um lápis? As mãos de Carmen tremiam. Ela tentava se convencer de que era apenas uma fantasia. Talvez Lúcia tivesse visto algo na televisão ou ouvido histórias na escola, mas, no fundo, ela sabia que crianças não inventam medos tão precisos sem motivo. Aquele álbum se tornará um grito silencioso, uma mensagem oculta nas ilustrações. Na manhã seguinte, Carmen preparava o café da manhã como de costume. O cheiro do pão fresco e do café recém-passado preenchia a cozinha, mas Lúcia quase não tocou no leite. Ela olhava para o chão, encolhida, como se temesse levantar os olhos. Quando o toque da campainha soou, mãe e filha trocaram um olhar rápido carregado de tensão. Era ele. O tio estava na porta, com um sorriso largo e um embrulho brilhante nas mãos. "Bom dia, família!" exclamou ele animadamente. Mas Carmen percebeu que o sorriso de Lúcia desapareceu instantaneamente. A menina se escondeu atrás da mesa, como se quisesse se dissolver no ar. Naquele momento Carmen compreendeu tudo. Não era uma birra infantil nem uma fantasia. Eram sinais que gritavam em silêncio. E agora ela precisava aprender a ouvi-los. Com o coração acelerado, Carmen tomou uma decisão. Ela se levantou, encarou o irmão e disse com firmeza: "Você não pode entrar. Lúcia não quer te ver." O sorriso do tio vacilou, e Carmen sentiu a força de sua determinação crescer. Se você realmente se importa com ela, respeitará isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Carmen não recuou. Ela sabia que estava lutando por sua filha, e essa luta era apenas o começo. Carmen observava Lúcia, que estava sentada à mesa, os olhos fixos no chão. A menina parecia perdida em seus próprios pensamentos, como se um peso invisível a mantivesse presa. O café da manhã estava quase pronto, mas o cheiro do pão fresco não parecia alcançar Lúcia. Carmen sentia uma angústia crescente no peito, uma sensação de que algo estava muito errado. Quando a campainha tocou, um frio percorreu a espinha de Carmen. Ela e Lúcia trocaram um olhar rápido, e a mãe percebeu que a expressão da filha havia mudado. O brilho nos olhos de Lúcia se apagou, e ela se encolheu ainda mais na cadeira. Era como se o mundo ao redor tivesse se tornado um lugar hostil. Carmen sabia que era o tio que estava à porta, e a presença dele trazia um clima de tensão que ela não conseguia ignorar. "Bom dia, família!" exclamou o tio, com um sorriso que parecia forçado. Ele segurava um embrulho brilhante nas mãos, mas Carmen não se deixou enganar. O que deveria ser um gesto de carinho parecia mais uma tentativa de encobrir algo sombrio. Lúcia, por outro lado, não se movia.
Estava paralisada, como se o simples ato de olhar para o tio fosse insuportável. Vamos, Lúcia, vem aqui. Chamou o tio, mas a menina não se mexeu. Carmen sentiu uma onda de proteção tomar conta dela. Era hora de agir. Com um passo firme, ela se levantou e se posicionou entre Lúcia e o tio. Você não pode entrar. Lúcia não quer te ver, disse a voz firme e decidida. O sorriso do tio vacilou, e Carmen percebeu que ele não estava acostumado a ser desafiado. Ah, come on, Carmen. É só uma visita. Olha, trouxe um presente para a Lúcia. Ele insistiu, tentando desviar a atenção da situação. Se você realmente se importa com ela, respeitará isso, respondeu Carmen sem hesitar. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. O tio a encarou e Carmen viu uma mistura de surpresa e raiva em seu olhar. Ela sabia que estava arriscando muito, mas a segurança de sua filha era prioridade. Você não entende, não é? Não é só uma birra infantil, Carmen continuou, seu coração acelerado. Ela está assustada, e eu não posso permitir que você a machuque de novo. A determinação de Carmen crescia a cada palavra. Ela estava lutando por Lúcia, e essa luta era apenas o começo de algo maior. O tio respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Você está exagerando, Carmen. Eu sou a família dela. Não pode me excluir assim. Mas Carmen não se deixou abalar. Ela sabia que a verdadeira família era aquela que protegia e respeitava. Família não é só um título. É sobre amor e respeito. E eu não posso deixar você entrar na vida da minha filha se isso a faz sofrer, disse Carmen, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O olhar do tio se endureceu, e Carmen percebeu que a batalha estava longe de acabar. Ela estava disposta a lutar, não apenas por Lúcia, mas por todas as mães que enfrentam situações semelhantes. A tensão pairava no ar, e Carmen sabia que a decisão que tomara mudaria tudo. O que antes parecia uma simples visita agora se tornará um divisor de águas. Ela olhou para Lúcia, que ainda estava encolhida, mas agora havia uma centelha de esperança em seus olhos. Carmen sorriu para a filha, um sorriso que dizia que tudo ficaria bem. Vamos, Lúcia. Vamos fazer algo divertido hoje. O que você acha de irmos ao parque? Sugeriu Carmen, tentando trazer um pouco de leveza à situação. Lúcia hesitou, mas logo assentiu, como se a ideia de sair e se distrair fosse um alívio. O tio, percebendo que havia perdido a batalha, deu um passo para trás. Você vai se arrepender disso, Carmen, disse ele, a voz carregada de ameaças. Mas Carmen não se deixou intimidar. Ela sabia que estava fazendo o que era certo. Não me importo, respondeu ela, fechando a porta com firmeza. O som do clique do fecho ecoou na sala, e Carmen sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ela estava determinada a proteger Lúcia, custasse o que custasse. Carmen respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O parque estava a poucos quarteirões de distância, e a ideia de passar um tempo com Lúcia em meio à natureza a animava. Ao saírem de casa, a brisa fresca da manhã envolveu-as, e o sol começava a brilhar, trazendo uma sensação de renovação. Você se lembrou de levar o seu caderno de desenhos? Perguntou Carmen, enquanto caminhavam. Lúcia, que estava mais solta, sorriu timidamente e balançou a cabeça afirmativamente. O caderno era seu tesouro, onde ela expressava suas emoções e criava mundos coloridos. Podemos desenhar juntas, sugeriu Carmen, tentando criar um momento especial. O que você acha de fazermos um desenho do nosso dia no parque? Lúcia olhou para a mãe com um brilho nos olhos, e Carmen sentiu que estava fazendo a escolha certa. Ao chegarem ao parque, o cenário era encantador. As árvores balançavam suavemente ao vento, e o som das risadas de outras crianças preenchia o ar. Carmen levou Lúcia até um banco sob uma sombra refrescante, e logo as duas estavam sentadas com o caderno aberto entre elas. Olha, mãe, vamos desenhar um sol enorme e um arco-íris. Lúcia exclamou, sua animação contagiante. Carmen pegou os lápis de cor e começou a traçar o contorno do sol, enquanto Lúcia coloria com entusiasmo. O tempo parecia voar enquanto as duas se divertiam, rindo e conversando sobre tudo e nada. Você se lembra daquela vez que fomos à praia e fizemos castelos de areia? Carmen perguntou, e Lúcia riu, lembrando-se da aventura. Sim. E você fez um castelo gigante que desabou.
A mãe riu junto, a tensão do dia anterior começando a se dissipar. Mas mesmo em meio à alegria, Carmen não conseguia afastar completamente a preocupação. O olhar do tio ainda estava gravado em sua mente, e a ameaça que ele representava pairava como uma sombra. Ela sabia que a luta estava longe de acabar, mas naquele momento o que importava era a felicidade da filha. Vamos fazer uma promessa, Lúcia, disse Carmen, olhando nos olhos da filha. Prometemos que sempre estaremos juntas, não importa o que aconteça. Você e eu, sempre. Lúcia sentiu um sorriso largo no rosto, e as duas se abraçaram, sentindo a força da conexão que as unia. Enquanto desenhavam, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. O parque, que antes estava cheio de vida, agora parecia mais tranquilo, como se estivesse respeitando aquele momento íntimo entre mãe e filha. Carmen olhou para o caderno e viu que, além do sol e do arco-íris, Lúcia havia desenhado um coração grande, com as iniciais delas dentro. Você é minha melhor amiga, disse Lúcia, e Carmen sentiu uma onda de amor e proteção. E você é a minha, respondeu Carmen com a voz embargada. Elas estavam juntas, e isso era tudo que importava. Mas ao olharem para o horizonte, Carmen não pôde deixar de sentir que a batalha estava apenas começando. O que viria a seguir ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Ela faria de tudo para proteger Lúcia. A determinação de Carmen se solidificou como uma rocha inabalável. Ela sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas o amor por sua filha era a força que a guiaria. E assim, enquanto o sol se punha, mãe e filha estavam unidas, prontas para enfrentar